Eu sou Glênio Paranaguá, o velho mendigo da graça, pastor já há 50 anos na PIB de Londrina, com um histórico bom da graça nas nossas vidas. Olá, eu sou o pastor Maurício Torres, pastor de adolescentes na PIB Londrina já há quase 7 anos e já quase mais de 30 anos trabalhando com dependentes químicos em Londrina e região. Você está vendo que a turma aqui é forte, né? Sejam bem-vindos a esse PIBcast, mais um. Começamos mais um episódio nesse espaço de conversas edificantes, né? Tratando sempre de assuntos à luz da Palavra de Deus. Hoje nós vamos receber uma turma aqui, peso pesado, dois convidados para falar sobre os perigos da era digital. Crianças conectadas. O nosso assunto principal hoje será: crianças precisam gastar mais energia e menos bateria. Isso mesmo. O assunto é bem interessante. Crianças precisam gastar mais energia, menos bateria. E nós queremos agradecer aqui hoje a presença dos nossos entrevistados, a psicóloga Daniele Costellini Simões de Medeiros. Olá, tudo bem? Oi, pastor Glênio. Oi, pastor Maurício. Oi, Cristiano. Olá para quem está assistindo a gente. Joia. E também o Cristiano Baran. Cristiano Baran é prata de casa, especialista em formação de área de tecnologia já há algum tempo, né, Cristiano? Sim, é verdade. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Maurício, pastor Glênio, Daniele. É isso aí, eu trabalho há algum tempo já, desde que me entendo por profissional da área de tecnologia. Então, fique com a gente e aproveite, né Maurício? É verdade. Esse bate-papo. Se você quiser seguir nossas redes sociais aí e sugerir algum tema para ser abordado, entre em contato com nossas mídias que estão escritas aí na tela. Não esqueça de se inscrever. É verdade. Você inscreve sempre quando você entra em algum desses podcasts, você se inscreve? Nem sempre. Pois é. Então fica aqui a lembrança. Você pode ajudar aí se inscrevendo no canal da PIB Londrina no YouTube e ativar as notificações para poder receber o conteúdo e não perder nenhum episódio. Não é isso, Baran? Exatamente. Você que é especialista da área de TI. De uns tempos para cá, as ferramentas de internet, o YouTube especialmente, ele mudou a forma de se comunicar. Então, por uma questão de privacidade, legislação, hoje a gente precisa realmente ativar o sininho. Porque antigamente era automático, quando você se inscrevia, recebia. Agora hoje não, a gente tem que sempre lembrar de marcar lá para que a gente tenha essa notificação, ou seja, uma escolha nossa, né? Você está escutando isso? Pois é. Nossos episódios são lançados sempre a cada 15 dias e sempre às quintas-feiras, às 19 horas. E aqui nós temos uma pauta, né? Eu quero falar um pouquinho do currículo dos nossos entrevistados. Vamos começar, como dizem os americanos, the ladies first, né? Primeiro as mulheres. Daniele Medeiros. Vamos cortar aquele recheio de sobrenome. Sobrenome, né? Ela é psicóloga,
casada, mãe, uma preciosidade, né? Especialista em neuropsicologia, em análise do comportamento aplicada. Ela atualmente realiza 2 especializações em saúde mental na área da medicina funcional integrativa e em altas habilidades superdotação. É diretora do Unity. Realiza avaliações neuropsicológicas em crianças, adolescentes e adultos, de mamando a caducando. Isso mesmo. E também estamos aqui com o mestre. Cristiano Baran, casado, pai. Ele foi gerente de TI do Hospital do Coração em Londrina de 2003 a 2022. Final de 22. Desde a fundação. Desde a fundação. Por isso que eu disse que é mestre, tem muita experiência, né? Eu sempre brinco que eu trabalhava na saúde pública, né? E eu deixei a saúde pública para ir para a iniciativa privada quando surgiu esse projeto do Hospital do Coração. Continuei na saúde, mas eu saí de uma área pública e fui para uma área privada. Né? Ele também é um tecnólogo em redes de computadores pela FATEC e APEC, e pós-graduado em governança corporativa com ênfase em TI pela Unifil. Exatamente. Depois de 27 anos gerenciando e executando projetos de inovação tecnológica, como colaborador, agora presta consultoria e serviços de TI através da própria empresa, Aliança Tecnologia. É isso aí? É isso aí. É isso aí. E nós chamamos esses dois hoje aqui com muita alegria, porque nós temos trabalhado com famílias na nossa comunidade, pais de adolescentes e adolescentes, e nós estamos trabalhando com vários assuntos que estão preocupando as famílias hoje. Inclusive o que nós vamos ser tratados aqui, nós estamos tratando já há alguns meses com os pais de adolescente, toda segunda-feira na nossa comunidade, o que eu tenho chamado de 3 degraus: ansiedade, depressão e suicídio. Então vocês foram chamados aqui hoje para ajudar a gente nessas questões, né? De segurança de internet, de conteúdo acessado por crianças, os conteúdos acessados por adolescentes, a falta de controle sobre esses assuntos, como que os pais podem fazer. Então, vocês estão muito bem-vindos e vamos trabalhar em cima disso aqui hoje, se Deus quiser. E já que é para trabalhar, vamos lá, Dani. Vamos. Você explica um pouco, para que a gente possa ter algum conhecimento, qual o principal perigo para o cérebro em desenvolvimento, o cérebro de uma criança que é exposto tão cedo, e muitas vezes sem controle parental na internet. Como é que o cérebro dessa criança vai ficar ao longo do tempo? Sim. Eu gosto muito de falar desse assunto, porque por mais que às vezes a gente olha o nosso cenário atual, né, e percebe todas essas demandas que a maior parte das famílias tem tido dificuldade com isso, a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? E eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, né? Justamente para pensar em ferramentas, se conscientizar, né, sobre como está realmente a situação e o que a gente pode fazer a partir disso. Eu trabalho muito com crianças, né, com crianças muito pequenas, e a gente vê tanto na clínica, mas principalmente aí olhando todos os estudos da neurociências,
em relação ao cérebro, o quanto que um cérebro que está desde ali o comecinho da vida em contato com telas, seja televisão, seja celular, o tablet, o que for, né? Mas esse cérebro que está sempre conectado, como a gente tem tanto consequências imediatas no dia em que esse comportamento acontece, mas a longo prazo também, né? Então, o que a gente consegue observar hoje de principal? Que uma criança que desde muito pequenininha, e aí a gente fala dessa primeira infância inteira, que está sempre ali em contato com essas telas, a gente percebe que isso gera um cérebro que fica muito estimulado, né? Então é uma hiperestimulação, porque quase todas as outras atividades que uma criança pode fazer são atividades muito mais tranquilas quando a gente pensa em estímulo, né? Então, a criança que está lendo um livrinho, que está brincando com um brinquedo específico, quase nada tem som, né, a música, como é o caso dos vídeos, tem estímulo visual, estímulo tátil. Então, quando a gente pensa numa criança segurando ali um celular e assistindo, quase todos os órgãos do sentido dela estão sendo estimulados e numa frequência muito alta, numa intensidade muito alta, tudo ao mesmo tempo. Então, o que a gente começa a perceber que acontece com esse cérebro? É um cérebro que não tem mais a capacidade de fazer outras atividades que não geram esse nível de estímulo. Porque daí ler um livro passa a ser muito chato, né? Porque o livro não tem música, ele não brilha, você não troca o livro a cada 30 segundos, como é o caso dos vídeos, né? Então, a gente acompanha que a criança, ela vai nesse movimento, ela clica num vídeo, assiste às vezes 15, 20 segundos e ela já passa para o próximo vídeo. Ela abre um jogo e ela já abre outro jogo. Então, a gente começa a ver um comportamento desenfreado que não trabalha essa capacidade no cérebro de se concentrar, de prestar atenção e muito menos de fazer alguma coisa que envolve esforço, porque esse acesso a telas gera muito prazer, né? É uma atividade muito prazerosa e sem precisar de muito esforço para isso. E quase tudo na nossa vida que não seja telas, para a gente ter acesso ao prazer, a gente precisa passar por um esforço, né? Então, a gente vê, por exemplo, que às vezes uma criança que fica muito tempo ali assistindo vídeos, quando a família coloca ela numa aulinha de esporte, ela não quer. Porque o esporte envolve dedicação. No começo, ninguém é bom. Sempre que a gente começa um esporte novo, a gente é ruim, desengonçado, sente dor de fazer aquilo ali. E aí, então, a gente começa a olhar o mundo dessa perspectiva. Tudo me exige muito, tudo é chato e as telas não. A questão que a gente está levantando aqui é mais energia e menos bateria, né? Então, a gente tem que botar essa criança que está entelada, né, que vive consumindo material de rápida mudança, porque você disse 30 segundos, né? Muda a imagem, a coisa, e ela fica para alguma coisa mais exercícios, para a natureza, como é que é? A criança que nasceram conectadas precisa de uma elaboração maior. A gente sempre orienta as famílias a pensar em todas as áreas dos sentidos, né? Então, a criança precisa ter contato com esses estímulos externos, seja a natureza, né? Seja aprender a trabalhar ali a coordenação motora com atividades manuais, seja no esporte essa coordenação motora mais grossa, ou até na própria música, né? Que a gente trabalha muito disso também. A experiência da comunicação, da socialização, que é estar em contato com pessoas. Então, a gente sabe que a criança já nasce com muita coisa ali, né? Naquele cérebro, mas ela ainda precisa passar por uma série de coisas para que ela seja estimulada em todas as áreas que ela precisa, para a gente pensar aí que a criança vai cumprir esses critérios de uma infância saudável, né? E nas telas a gente não consegue trabalhar quase nenhuma dessas habilidades, né? Ainda que às vezes a gente escute famílias falando, não, mas meu filho, ele socializa bastante, porque ele conversa com um monte de gente no WhatsApp, né? A rede social, como que não está socializando?
potencializando. Mas olha como é diferente a gente digitar uma mensagem e a gente conversar com alguém, né? A tela não ensina a gente a olhar nos olhos, a gente usar essa linguagem corporal que é tão importante. A tela não ensina a gente esperar o outro terminar de falar pra gente falar. E agora, hoje em dia, a gente tem até o recurso de acelerar a voz da pessoa, né? Então, a gente não tem paciência nem de aprender a ouvir, porque a gente põe lá no WhatsApp a voz da pessoa em duas vezes, aí chega no presencial, você vai conversar e parece que falta a paciência mesmo, né? Do ouvir, do aprender. Onde vai parar isso, hein, pastor? Não é? Misericórdia. É uma coisa tão rápida. Eu vou contar uma experiênciazinha aqui, só para a gente entender. O meu avô mandou meu pai para os Estados Unidos quando ele tinha 13 anos. Ele foi, olha, isso em 1913, 12. E ele foi para os Estados Unidos e quando ele chegou lá, ele escreveu uma carta para o meu avô no Rio de Janeiro. E entre a carta via o Rio e meu avô voltar a mandar, foram 6 meses o tempo. Quando eu fui estudar no Rio de Janeiro, em 1963, eu mandei uma carta para meu pai e meu pai mandou a carta, a resposta, foi um mês. Então, de 1912 e 1963, demorou Agora eu pego um botão e falo com meu filho imediatamente. Isso afeta tremendamente o comportamento das pessoas, não é isso? Sim, porque a gente não desenvolve essa capacidade do esperar. E aí vem a ansiedade, né? Que o pastor Maurício tem tanto contato aí no dia a dia, porque a partir do momento que tudo que a gente faz traz uma recompensa muito rápido, a gente tem acesso muito rápido ao que a gente quer, quando a gente chega nas situações da vida que não tem essa opção, que a gente precisa esperar, né? A gente não consegue. E aí é como se esse cérebro entrasse em pane, porque ele nunca teve que lidar com aquilo, né? Essa geração dos nativos digitais, né? Em que os próprios familiares fazem redes sociais para os filhos que ainda estão no ventre. E aí? Pois é, a Dani falou de assuntos tão importantes e tão amplos, né? Desde falar sobre a questão das crianças não terem paciência porque são colocados de acordo com uma velocidade que hoje, eu, por exemplo, que estou perto dos 50 anos, tive uma infância no sítio, tive uma vida junto com os meus pais de uma forma, o aprendizado de forma diferente. Outro dia até comentei com o pastor que hoje as crianças elas não estão enxergando longe, não estão vendo mais o horizonte, porque elas estão desde muito pequenas só focando numa tela que está a 30 centímetros ou menos, né? Então elas não conseguem, você vê como é a evolução das coisas, né? Meu pai sempre costumava olhar para o horizonte e falava, daqui 3 dias chove. E chovia. Hoje nós dependemos de olhar uma previsão de tempo no celular, não sabemos mais interpretar nada, que dirá essas crianças, né? Que ficam aí, a analogia que eu faço do que ela me disse em relação a como as coisas chegam para as crianças hoje, eu sempre falo que chega tudo muito pasteurizado, tudo muito pronto. Uma criança não pega os ingredientes e prepara algo. E isso faz parte da construção, né? Da formação dela, do cérebro, como tem que trabalhar. A gente tem essa construção, as pessoas que são de mais idade. E as crianças hoje estão aprendendo a trabalhar de uma forma muito veloz com a informação. E tudo muito sem... o estímulo muito de muitas formas. Isso é uma ferramenta que eles utilizam para atingir elas e manter elas presas ali. E o perigo que existe nisso e a consciência que precisa ser colocada nos pais é que precisa dosar isso, precisa frear isso, principalmente nos primeiros anos. E o que a gente vê hoje, mesmo dentro da igreja ou fora da igreja, a gente vê que os pais têm negligenciado esse tempo que precisa ser investido na educação dos filhos e simplesmente dispensando eles uma ferramenta de entretenimento, achando que eles estão seguros dentro do quarto, dentro de casa, dentro do condomínio, mas é uma janela para o mundo
e sem nenhum tipo de controle, né? E sem eles terem essa preocupação de proteger as crianças. Eu queria falar para vocês assim, eu tenho uma filha de 16 anos, e no ano que ela nasceu, a Disney passou um filme chamado Wall-E. Lembra daquele robozinho? Que ficava empilhando ferro velho num planeta lá? Como hoje a gente tem essas ferramentas de inteligência artificial, a gente pensa assim, quando a gente vê esse filme, a gente traça um paralelo do que está acontecendo no mundo. Então, hoje cedo, antes de vir para cá, eu fiz uma pergunta aqui para uma dessas inteligências para ela relembrar essa questão desse filme, e perguntei para ela, esse filme da Disney, Wall-E, tem a ver paralelamente com o que está acontecendo no mundo hoje em relação ao uso da tecnologia e viver no mundo virtual em vez do mundo real? O que essa inteligência me responde? Sim, o filme Wall-E da Disney Pixar faz uma crítica relevante e paralela ao que está acontecendo no mundo hoje em relação ao uso excessivo da tecnologia e a tendência de viver em um mundo virtual. O filme, ambientado num futuro distópico, retrata uma sociedade em que os humanos vivem completamente dependentes da tecnologia, com suas vidas dominadas por telas e sistemas automatizados, sem precisar realizar qualquer esforço físico. Lembra que eles são tudo obesinhos, né? Eles se tornaram sedentários e isolados, vivendo numa nave espacial controlada por inteligência artificial, enquanto a Terra, devastada por poluição e lixo, foi abandonada. Esta narrativa ressoa com o atual uso crescente da tecnologia, que muitas vezes substitui experiências reais por virtuais. Plataformas digitais, redes sociais e ambientes virtuais estão cada vez mais integrados ao cotidiano, fazendo com que as pessoas passem mais tempo conectadas virtualmente e menos engajadas com o mundo físico. Além disso, o filme toca em temas como a degradação ambiental, consumismo desenfreado e os perigos da dependência tecnológica, que são questões muito discutidas no mundo atual. Assim, o Wall-E serve como uma metáfora para refletir sobre os desafios de equilibrar o avanço tecnológico com o bem-estar humano e a preservação da natureza. Esse filme é de 2008. 2008. Você vê o que aconteceu de lá para cá. Foi um filme profético, né? De certo modo, ele foi mostrando que já vinha acontecendo e que o projeto vinha se tornando real. E olha onde nós estamos. E onde nós estamos. E esse filme retrata um futuro. Não hoje. Porque em 2008 nós não estávamos nesse processo todo. E foi o ano de uma crise econômica terrível que gerou um pânico em muita gente. Mas eu fico olhando aqui, eu estava no aeroporto e vendo o pai, a mãe e 3 menininhos. E eles os pais e os meninos colocando terror ali e eles não davam a mínima. De repente um andou fazendo uma coisa a mais, andou gritando lá. O que pegaram um outro celular que estava e deram para ele. Eu digo, a babá eletrônica aqui, acalmar a criança. A chupeta. A chupeta. Em vez deles darem atenção, né, vão dar um outro celular para que a criança... Distração. Para resolver o problema dela. Sim. Não da criança. Mas eu achei aquilo... Maurício? É triste. Mas, Dani, hoje há um número absurdo de ansiedade e depressão em criança e adolescente. E já tem números de suicídio infantil. O que a internet tem a ver com isso? O que você acha que a internet tem colaborado com isso? Quando a gente para olhar, né, para a ansiedade, para a depressão, para o suicídio, talvez sejam os assuntos mais debatidos, né, dentro da psicologia, da psiquiatria, e são levantadas várias variáveis do porquê que isso acontece, né, e numa intensidade tão alta. Quando a gente volta para essa coisa da tecnologia, o que a gente percebe? Que todos esses pontos que a gente foi levantando aqui, né, que é o não saber socializar, não saber esperar, não
ter acesso a essa construção das coisas, mas ter tudo muito pronto, por mais que boa parte do mundo funcione assim hoje, a nossa vida ainda tem muitas áreas e muitas coisas que a gente não tem essa opção de andar na velocidade da tecnologia, né? Então, tantas situações que a gente precisa realmente esperar, né? Coisas que a gente não tem, como não se esforçar para obter aquilo ali. Então, quando nos faltam essas ferramentas, isso com certeza é algo ali que piora muito essa ansiedade, né? Então, um cérebro que sempre teve acesso às coisas de forma muito rápida, se depara com essas situações, vem essa ansiedade, né? Mas aí, quando a gente olha de uma forma até um pouco mais profunda, quando a gente pensa nas redes sociais mesmo, o que a gente posta nas redes sociais? Recortes da nossa vida e da parte boa da nossa vida, né? Então, a gente posta nas redes sociais, por exemplo, agora teve aniversário da minha filha, foi o que eu postei, né? A festa de aniversário dela, todo mundo bonito, arrumado, mas ela chorando em casa com cólica, fazendo birra quando ela tá doente, eu não posto, né? E assim, isso segue, seja com criação de filho, seja com casamento. Então, quando a gente entra no Instagram, a gente vê que uma família tá na Disney, a outra tá fazendo a lua de mel lá nas Maldivas, e o outro tá não sei onde. A gente só tem acesso à parte boa da vida das pessoas. E uma criança que tem contato com isso, um adolescente, ele começa a olhar para a casa dele, para a família dele, para a experiência dele e pensa: poxa, tem alguma coisa de errado? Todo mundo é feliz, todo mundo tem uma família perfeita, todo mundo tem dinheiro, todo mundo é bonito e eu não. O que está acontecendo comigo, né? Então, isso começa a gerar uma crise de identidade muito grande, né? Essa crise de identidade somada com essa ansiedade, tudo isso vai levando a um comportamento que vai deixando a pessoa mais deprimida, né? E aí, alguém que está sem todas essas ferramentas, que ao longo da vida não construiu essas ferramentas emocionais para saber lidar com desafios da vida, muitas vezes percorre esse caminho, né? O caminho da falta de esperança, de não saber como mudar aquilo e ir nessa via do desistir da vida, né? Nós tivemos agora um acampamento de adolescentes e a primeira coisa que nós fazemos quando eles chegam na sexta-feira à noite é recolher todos os celulares. E a gente devolve no domingo, hora deles ir embora. E tivemos alguns casos, mas teve um caso de um adolescente, uma criança, que ela entrou num desespero, numa angústia. Tivemos que conversar com ela, ela disse: eu não consigo dormir se eu não ficar olhando TikTok, TikTok. E falou, não, então ela ficou, ela quase que entrou numa crise de pânico. Olha só. Abstinência. E é interessante que no domingo eles, eu não vi mais criança falar de telefone, porque lá nós tivemos justamente isso, tivemos gincanas, tivemos brincadeiras, tivemos várias coisas que as crianças não fazem e como que os pais realmente precisam pedir a Deus sabedoria e também tratar e tirar um pouco a criança da tecnologia, né? O investimento que precisa ter de tempo. Exatamente. Né? Porque o tempo realmente é uma coisa de muito valor. Nós tivemos experiência, eu também participo lá da liderança dos adolescentes, e por inúmeras vezes, algumas vezes, a gente teve essa oportunidade de perceber que as crianças querem sim ir para o mundo e ter atividades, experiências reais, porque eles têm realmente essa questão daí do consumo de pequenas gotas de dopamina, que traz essa sensação de prazer, que a gente desde que nasce busca prazer, porém, daí isso gera uma necessidade de cada vez mais, né? E existe prazer, muito mais prazer em atividades fora do mundo virtual, mas eles não têm essa... Em contrapartida dos pais, o investimento para fazer isso. A gente fez um acampamento em Mauá, né, Maurício? E não tinha redes, não tinha internet. Essas crianças não pediram por celular em momento algum naqueles 2 dias, porque tinha coisas para fazer ao ar livre. No mês passado, nós fizemos uma dinâmica de construir carrinhos de rolimã, né? Por conta de uma palestra em que foi dada sobre questão de tecnologia. A gente mostrei lá uma foto da minha filha andando de rolimã e falando que muitas pessoas ali nem sabiam o que era isso. Então, a gente fez isso num dia
E foi um dia que as crianças não estavam nem aí para tecnologia, porque tinha alternativa, né? Nesse final de semana também, eles tiveram muito tempo para isso, né? E aí até a Dani e o Maurício falando sobre isso, me fez lembrar que existe até uma desordem, um termo que se usa, que chama-se FOMO, né? Que é Fear of Missing Out. É uma sensação que não só as crianças, os adultos também têm isso. Que é o medo de não saber o que está acontecendo. Muitas vezes uma criança tem ansiedade porque ela é levada por conta desse monte de estímulo do que está acontecendo com a sua rede social, com seus amigos, e ficar um pouquinho fora, ficar offline, dá um medo, dá uma ansiedade de estar perdendo algo. Essa é uma síndrome que está... É uma espécie de uma epidemia que está acontecendo com o mundo hoje. Eu já tive isso na época que eu tinha muito... trabalho, que eu ficava à disposição, né, da empresa que eu estava, e também por conta de estar envolvido com as redes, assim, de ter aquela coisa, fiquei no trânsito, não estou conectado, dá uma sensação assim, meu Deus, eu estou fora de alguma coisa. Exatamente. Imagina a gente adulto, uma criança, o impacto que tem na vida dela é muito maior. Então elas ficam sendo, e o sistema, né, o algoritmo hoje das plataformas, ainda mais com o uso da inteligência artificial, ela quer manter conectado, porque uma pessoa conectada é um produto a ser explorado, né? Se a pessoa não está ali, então, para quem que vai essa empresa que anuncia vai vender? Então, eles fazem de tudo para a pessoa ficar ali. Aí, essa síndrome é resultado disso, né? Eu vi um vídeo de uma criança, alguém gravou uma criança num avião, não sei se vocês viram, a criança com abstinência de celular, né? Essa criança fez um reboliço dentro do avião. E a mãe, a expressão que eu vou usar não é muito elegante, ficou pateta. Ela não sabia o que fazer. Veio a aeromoça, veio até o comandante do voo para tentar resolver. E a agressividade que ela ficou. Esses são casos extremos, né? Mas isso que o Cristiano falou, aconteceu, nós tivemos um caso de uma mãe que apareceu lá no acampamento. Eu falei, mãe, o que você está fazendo aqui? Eu tô mandando mensagem para minha filha, ela não responde, o que aconteceu? A mãe estava ansiosa. Aí eu falei, você não viu no grupo, mãe, que nós íamos recolher o celular? Eu não vi. Então, ela estava mandando mensagem para a filha não respondia, aí ela começou a entrar numa ansiedade, num desespero, aí apareceu lá, até levou uma coberta, umas coisas, falei, não sei se ela está com frio, eu vim trazer. Eu falei, tá bom, mãe, pode ficar tranquila, pode ir embora, que eu tenho dito que quem dá trabalho não é o adolescente, é os pais. É verdade. E pastor, complementando o que a Dani falou sobre a questão de você ver uma vida perfeita, né? Dessas meninas, esses meninos verem vidas de jogadores de futebol, de atores, estrelas, e as pessoas só postarem aquilo que é bom, né? Fazendo uma analogia com o que a gente viveu na nossa infância, a gente sabe assim que o pai, por exemplo, o pai era sapateiro, o filho era sapateiro. O neto era sapateiro, médicos, né? Médico, advogado. O pai estava, a criança estava num núcleo de informação pequena, próximo aos familiares. Então, não existia muitas vezes o desejo colocado por uma informação da criança querer outra coisa na vida. Ou seja, existia um curso natural das coisas, né? Hoje... O herói da criança era o pai. Exato. Então tinha essa identificação com quem estava próximo. Hoje nós estamos vendo o quê? As crianças querem ser o Cristiano Ronaldo. Ele não quer ser nada mais do que uma pessoa famosa, porque ela vê aquela realidade. E virtual para ela. Virtual para ela. Mas não tem cheiro. Olha o que a internet... Não tem toque. A internet, ela corrompeu essas fronteiras, então tudo está muito próximo, né? Então pulou-se muita etapa na cabeça dessa turma. Hoje a gente tem a dificuldade de encontrar pessoas para o mercado de trabalho que são mais jovens, porque eles não estão subindo como a gente aprendeu, ajudando lá o pai, fazendo pequenas tarefas. Eu brincava com... cerrava um rodapé de uma porta, a gente imaginava um carrinho e brincava com aquilo. Hoje é tudo... Você não tem mais, a criança não tem mais imaginação. Tem criatividade. E daí isso se reflete até no mercado de trabalho. A gente vê hoje que os pequenos, eles não querem mais
percorrer essa escala de aprendizado, querem já ser eles querem ser lá a Virgínia, né? Eles querem ser lá o Neymar. Mas eles não veem o que, por exemplo, a pessoa que treinou para aquilo, né? Essas etapas estão sendo suprimidas na vida deles, né? E isso tudo foi acelerado muito com a questão da pandemia. Essa pandemia, na verdade, foi uma oportunidade de negócio muito grande, porque ela acelerou muito a era da digitalização, né? Quantas crianças que foram privadas do contato com o professor e a sala de aula e os colegas, né? O meu filho mesmo fez a faculdade em casa. E como foi ruim isso, porque cortou essa socialização na cara a cara, o contato com os outros, a troca de experiências, e a pandemia levou todo mundo mais rápido para cá. E junto, né, com as pessoas que vieram para dentro da internet, para dentro do trabalho em home office, para dentro de tudo que tiver relacionado à era da informação, a gente vê que até os bandidos, né, os crimes, eles migraram, né, eles vão atrás onde as pessoas estão. E hoje nós estamos vendo que as crianças e mesmo os adultos estão sofrendo assédio, né, estão sofrendo os crimes virtuais. Tem sido uma coisa que tem sido muito grave, né? Sim. Que dicas você poderia apresentar? Como proteger? Quais os aplicativos podemos ter de controle para tentar frear essa estatística? E você que é da área aí, como é que a gente pode ajudar? Porque o mercado é fácil. Eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, na Universidade de Wheaton, e nós fomos a um acampamento lá em Honey Rock, e lá nós vimos umas coisas assim. Tinha uns 1.000 adolescentes nesse acampamento, e eles não tinham celular. Vocês também tiveram que E nós entregar. também ficávamos sem celular. Uma semana, destituído de celular. Se você tinha alguma coisa para falar realmente, você tinha que ir num local e fazer a ligação, mas destituído E alguns desses meninos entravam em pânico, né? Para tirar a dopamina deles. O bicho ficavam excitados, ficavam valentes, ficavam... E como que se pode fazer? Quais são as dicas que você pode nos ajudar aí para a turma que está olhando, está ouvindo, para o que pode ser feito, né, para ajudar a proteger, tentar frear esse processo? Esse é um desafio, né? Que é você limitar o uso da tecnologia, porque eles estão ficando cada vez mais acostumados a usar a tecnologia, nós também, né? Mas assim, existem muitas formas de se fazer isso, né? Começando pelas mais básicas, é que você tem hoje as próprias... existiam muitos aplicativos que faziam esse controle, mas de acordo com os números que vêm cada vez mais crescendo em relação a esse uso desenfreado, as próprias fabricantes de celulares e tal, elas desenvolveram as ferramentas que são nativas nesses dispositivos. Que basta que um pai, uma mãe... se dedique a olhar isso, ela vai conseguir utilizar sem usar nenhum aplicativo, né? O próprio iPhone, ele tem lá uma ferramenta dentro das configurações que se chama tempo de uso, e começando por ali, você consegue fazer essa restrição de tempo, de horário, e monitorar e bloquear aplicativos. Porque ali porque assim, eu sou um usuário atualmente de iOS, né, que é o sistema nativo do iPhone. E eles, realmente essa plataforma, ela é muito intuitiva e muito simplificada, né? Então você, quando pensa em limitar o seu filho, a primeira coisa que a gente pensa é no tempo deles. E começando por aí, você encontra essa ferramenta no iPhone, que chama tempo de uso, e a partir dali facilmente você consegue definir isso. Porque ali E como é que você bloqueia isso aí? Porque ali mesmo, começando por essa ferramenta, você consegue fazer uma análise de quais aplicativos a criança está fazendo mais uso.
Então, se você pegar seu iPhone ali e olhar, você vai ver que tem quanto tempo você fica no WhatsApp, quanto tempo você fica no Instagram, quanto tempo você usa seu e-mail, aplicativo por aplicativo, porque ele elenca essa ordem. E ele faz uma análise também se você usou mais nessa semana, mais na outra semana. E ali mesmo você consegue restringir. Se você vê que tem um aplicativo que seu filho está usando muito, você consegue bloquear. E você ativa o que a gente chama de controle parental. Semelhante a isso, para quem tem telefone na Android, né, que tem lá o Google embutido, existe o Google Family Link, que é o mesmo processo, no qual você consegue criar um círculo familiar, onde você consegue, a partir de um dispositivo, gerenciar o outro, que é do filho, né? E utilizar também, a gente tem outros aplicativos de monitoramento, por exemplo, a gente tem o Custódio, o Norton Family, tem o Bark, são, até depois na edição eles puderem colocar o nome dos aplicativos, isso são ferramentas que ajudam, né? Eu, por exemplo, atualmente estou usando uma ferramenta chamada, ele é um Endpoint, é uma ferramenta para a empresa da Panda, por exemplo, que também é semelhante a isso, onde a gente consegue definir a restrição não especificamente de um site ou de um aplicativo, mas a gente consegue dar palavras-chave ou assuntos que são sensíveis, e a própria ferramenta, que faz uma análise utilizando até inteligência artificial, ela filtra o conteúdo na hora que seu filho vai acessar. Por exemplo, se você coloca lá, eu não quero que ele veja roupa íntima, ele leva isso em consideração, todo site que mostrar isso, ele vai fazer uma restrição, né? Então, só que isso tudo é aquilo que a gente fala, depende muito do tempo que o pai tem e a disposição que tem para usar essa ferramenta, porque a gente vê que a adesão a esse tipo de aplicativo é mínima. Eles usam mesmo o celular como uma forma de terceirizar ou se livrar da questão de entreter ou distrair seu filho, ou de dar um conteúdo adequado. Então, assim, o nosso apelo para quem está vendo isso é que invista tempo em fazer isso, porque isso é importante, porque, igual a gente falou, é uma janela aberta para o mundo. Tudo chega ali, sem nenhuma restrição. É muito difícil você pensar numa ferramenta para restringir o conteúdo, mas você deixar isso livre para eles. Então, isso é uma coisa muito importante. Mas, o que a gente vê na prática? O que a gente vê na prática é pais dando celulares para os filhos, e na hora de você cadastrar o seu filho ali para usar a ferramenta, eles mentem a idade do filho para poder criar a conta. Que coisa. Porque existe uma idade mínima para você ter acesso ao conteúdo. E como que a plataforma se defende disso? Ela estabelece regras claras para o uso. E uma delas é a idade mínima. E o que o pai faz? Vai lá e coloca que o filho tem 10 anos a mais do que tem, para que ele possa ter o Facebook, para que ele possa ter o Instagram, para que ele possa estar usando a rede social, e para que o próprio iPhone ou o próprio Android, se você colocar uma data lá de uma criança menor de 14 anos, menor de 12 anos, ele automaticamente vai ativar o Family Link ou o tempo e uso, para que o pai possa ter esse acesso e gerenciar isso. Só que ele pula essa etapa, porque ele vê que o filho já esperneia ali e fala assim, mas aí eu não consigo ver nada. Ele vai e libera. E o amiguinho vê, né? O amiguinho da escola vê. Pois é. Eu não sabia disso. Eu acho que muita gente aí não sabe desse. Eu acho que seria até interessante se nós pudéssemos fazer um passo a passo, mostrando isso, não deixar no site da igreja. Você sabe que tem no nosso YouTube da igreja 3 palestras que eu dei na igreja, e foram gravadas e foram disponibilizadas no YouTube da PIB, que uma delas fala sobre isso, e existe também uma espécie de um passo a passo lá na apresentação, mostrando como acessar essa ferramenta de controle. Existe aquela que a gente fala sobre os golpes virtuais, que também envolvem as crianças, né? E também o uso excessivo dos games, né? Que também é um outro assunto, que só esse assunto dá um outro, né? Eu queria falar para você que a gente tem se preocupado com isso. O Cristiano já fez essas palestras, a Dani tem feito também um trabalho aí para informar. Então você lá na igreja tem esse material. E não descuide, porque você é responsável. Eu tenho uma historinha que eu acho fantástica. Era um homem simples, era um carpinteiro, tinha um filho. Ele saía todos os dias, muito cedo, de casa. O
filho estava dormindo, e ele voltava à noite, e o filho estava dormindo. Mas ele fazia um exame nos deveres do filho. Ele dava uma olhada se o filho fez ou não fez o dever de casa, da escola. E ele dava um nó no lençol. E ele orava com o filho. E esse filho, na formatura de medicina, ele conta da importância do pai. O discurso dele me emocionou. Eu chorei quando eu ouvi o discurso do rapaz. Ele contando que o pai dele era presente, ainda que não estivesse sempre ali com ele. Mas o pai, um homem simples. Então, se você é pai, mãe, e simplesmente dá um celular para o filho, ou vai para a televisão, ou para alguma coisa, e não gasta tempo com ele, então nós precisamos rever esse processo. Exatamente. Mas o grande problema aí, pastor Glenn, é o que eu creio que é o que o Cristiano falou. Os próprios pais burlam, mentem para o filho ter acesso. Nós temos casos na nossa comunidade, o senhor sabe disso, eles são os ETs da escola. Não tem celular na escola. Vai ver se ele está depressivo, se ele está angustiado, se ele está falando de se matar. Por quê? Porque os pais colocam as regras, então, e aí entra o grande problema. Eu acho, para mim, eu tive muito problema com isso, eu cresci, a questão da internet e da pornografia. Nós somos de uma época, e o pastor Glenn, que para ter acesso à pornografia, ou você ia para uma banca de revista e você não comprava se não fosse maior, ou você roubava a revista, ou você pedia para uma pessoa de maior comprar, ou você ia numa locadora. Hoje, com acesso à internet, as crianças, gente, a idade hoje de acesso à pornografia está diminuindo. Eu comecei a fazer uma série de estudos sobre a pornografia e era de 7 anos, agora já está baixando 6 anos. Por quê? Porque o pai me dá um celular para uma criança, um tablet, um iPad, um computador, com acesso àquilo, e a criança, ele é curioso, e a conversa nas escolas hoje é só voltada a isso. Então a criança vai no computador, ele acessa esse tipo de conteúdo, e aí, Dani, você trabalha com isso, quais os malefícios que isso causa no cérebro de uma criança? Eu queria até aproveitar que a gente está falando sobre os pais, para trazer um dado também, que eu vejo muito na clínica, que esses pais mais recentes, né, pais que tiveram filhos há pouco tempo, nessa era já, né, que a tecnologia é algo muito comum na nossa vida, assim como essa criança não desenvolveu essa capacidade de aprender a fazer outras coisas, muitas vezes a gente vê que esses pais também não desenvolveram esse repertório com a criança, de saber como estimular, de saber como brincar. Então, a gente escuta muito isso na clínica, as famílias nos perguntando, quando a gente sugere a retirada das telas, o que dá para pôr no lugar, porque eles não sabem, né? E é uma pergunta muito genuína mesmo. Tem uma situação, inclusive, que me marcou bastante, que foi de uma família que a adolescente, né, minha paciente, estava ali em tratamento na clínica, muito ansiosa, muito tímida, viciada mesmo em telas, e eu orientei essa família que essa menina precisava de contato com gente de verdade, né, conversar, olhar no olho, bater papo, e esses pais viraram para mim, pessoas muito instruídas, muito intelectuais, e perguntaram assim para mim, mas conversar sobre o quê? Aí eu falei, bater papo de coisas do dia a dia, né? E eles pediram para eu criar um roteiro com opções de assuntos, porque eles não sabiam do que conversar com ela. Aí quando a gente olha, é a família viciada na tecnologia, não é só o filho, né? Então, inclusive um dos projetos lá da clínica que a gente está desenvolvendo agora é criar materiais para dizer para os pais em cada faixa etária que tipo de brincadeira que eles podem fazer com aquela criança. Coisas que mãe há 30, 20 anos atrás não precisavam, né? Porque elas não tinham outra opção. Então, elas aprendiam pela experiência no dia a dia. Mas hoje, eu acho que essa é a experiência que os pais têm. Eles olham
Todos os outros pais também estão dando celular, telas para o filho, eles fazem igual, e a hora que a gente sugere de retirar, eles entram em pânico, porque se retira faz o quê, né? Pois é. Porque a tela funciona. Quando uma criança está fazendo birra e a gente dá a tela, não, para na hora, calma, né? Você já viu alguém namorar com celular? Eu já vi, as pessoas agora está ficando comum, as pessoas estão conhecendo. Sentados à mesa do restaurante. Sim. Sentado, o rapaz e a moça, olhando e rindo. Um ria com o outro. Eles perderam o contato visual. Exatamente. Estavam conversando um com o outro pelo celular. Eles são tão viciados. Que é mais prático. Eu passei em um restaurante de boa qualidade, um dos melhores aqui de Londrina. Eu disse, não é possível que esses meninos estavam sentados assim, conversando de tela. Passei aí, o que vocês estão fazendo? Estamos conversando aqui. Eu, curioso, né? Vi que eles não tinham contato físico. E veja como... E passa um videozinho e o outro ri e tal. Não. E você veja que a gente tinha o costume antes, você vai numa consulta médica, tinha aquelas revistas de 10 anos atrás, né? E as pessoas sentavam assim, umas de frente para a outra, e não demorava, pelo menos aqui no norte, as pessoas são mais sociáveis, todo mundo estava conversando. E hoje, com o celular, ninguém conversa mais. Você entra no elevador, se você olhar filme para uma criança pequena, assim, até mesmo adulto, a primeira coisa que a pessoa faz, ela se protege, ela tira o celular... e se isola aqui para se defender de um olhar. Isso é uma coisa assim que chega a ser, parece que uma coisa fora do comum, né? Muito fora do comum. Você vê que as pessoas hoje não querem mais o contato humano, né? E aí você falou do restaurante. Eu fui num restaurante e também fui surpreendido de uma forma positiva. Mas a gente chega no restaurante hoje, a primeira coisa que as pessoas querem é o Wi-Fi, né? E tem um restaurante lá numa praia que eu fui, que eu fiquei encantado com a placa que tinha lá. Que dizia assim, não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. As pessoas eram constrangidas. Eu olhava aquilo, as pessoas ficavam com vergonha, daí passavam lá. Você via que a conversa lá era alta, era animada, porque as pessoas estavam... E hoje nos restaurantes tá difícil isso. Eu fui num restaurante aqui em Londrina também e vi uma família de 6 pessoas. E todas as 6, dos pequenininhos aos pais e avós, os 6 estavam no celular. Esperando chegar o prato e ninguém conversava com ninguém. Mas nessa questão da pornografia, então tem como também, Cristiano, o pai trabalhar para bloquear isso Com certeza. Tem, né? A pornografia, o conteúdo sexual explícito hoje, é a primeira coisa que se bloqueia quando se fala de ferramenta de restrição de conteúdo. Porque a Dani, vocês que estão que são mais especialistas na área, você que trabalha com esse tema, você sabe o poder que tem no cérebro humano o sexo, né? Você ser exposto e muito cedo, né? A essas imagens. Então, sem esse filtro, parece que eu vi até um estudo seu que você deu na Igreja do Dia, mostrando que no cérebro, o processo de mudança, de como age a pornografia, ela parece que superior ao crack. A heroína. A heroína, exatamente. Ele destrói. Então você veja que isso realmente é uma coisa que, como chama muita atenção, realmente a primeira coisa que você pensa em bloquear num dispositivo desse é conteúdo sexual explícito, né? Isso não é de hoje. Isso é da nossa era, de 2000. Os próprios navegadores têm o filtro de conteúdo, mas você vê que na maior parte das vezes não se ativa isso. E eu, como trabalho na área e faço suporte, apoio de TI para algumas empresas, a gente vê que a primeira coisa que a gente faz, que é colocar filtro, né, que é colocar monitoramento no que as pessoas estão acessando, acontece muitos casos de demissão, porque as pessoas não conseguem se restringir nem no ambiente de trabalho a ficar usando essas... E isso é uma coisa que é passível de demissão, inclusive por justa causa.
né, a você acessar um conteúdo indivíduo no trabalho. E quando você começa a monitorar, muitas vezes o gerente da área chega para você e fica abismado de saber que muitas pessoas que estão dentro da empresa, que ele julga que tem um tipo de caráter, comportamento, e acaba tendo a informação de coisas assim que são absurdas e que leva a pessoa a acabar sendo prejudicada no trabalho. Então é muito sério mesmo. E eu quero deixar aqui o alerta para os pais, que às vezes os pais pensam, não, meu filho, nunca que ele vai fazer um negócio desse, acha que o meu filho está preocupado com isso? Isso está muito mais comum que as pessoas podem imaginar. Infelizmente. Exatamente. Então, só para concluir a questão das dicas, né? A terceira dica, ela é bem óbvia. A gente tem que estabelecer regras claras para os nossos filhos, para nossa família. É que tem que definir horário específico. É chato isso? Mas o pai não foi feito para ser... Tem que ser chato mesmo, né? Porque o mundo, se você não ensinar, o mundo vai ensinar e muitas vezes não é de uma forma agradável. Então, tem que ter limite para o uso, tem que ter limite e tem que explicar quais são as consequências de você não seguir isso, né? Uma coisa muito séria é que muitos desses aplicativos têm compras dentro. Essas coisas do que você vai pegar uma informação, um aplicativo é grátis. Não existe nada de graça, né? Você dá acesso... A primeira coisa que a pessoa faz não é ler o contrato do uso de um aplicativo. Mas tem lá na hora que você vai instalar. E é bem claro. Você permite que eu use sua câmera? Você permite que eu use o seu microfone? Você permite que eu use os sensores do seu dispositivo para que eu possa... melhorar a experiência do usuário? Sempre existe essa expressão, melhorar a experiência do usuário, ou seja, eu vou usar os seus dados, os seus sensores e o de milhões de pessoas ao redor do mundo para melhorar o meu contato com você e com todo mundo e oferecer para você uma experiência melhor. Só que quando você faz isso, você está incorrendo numa coisa que a gente está falando aqui, que é a datificação, né? Hoje se fala muito hoje não, né? Já é de alguns anos, do BI, né? Que é o Business Intelligence, que é você usar inteligência de negócios para vender mais. E como que você faz isso? Coletando dados. E agora, como nós temos a IA, a gente consegue entregar para ela essa coisa que até ter pouco tempo atrás era muito trabalhosa, que é analisar essa informação, grande quantidade de dados, né? Tinha a expressão que chamava Big Data, né? Que hoje a IA consegue trabalhar enquanto a gente está dormindo, descansando, ela está fazendo esse estudo das pessoas para atingir lá a pessoa e fazer isso. Então, é muito importante desativar esses aplicativos. Pode ver, ele é gratuito, mas está lá. Permite compras dentro do app. E os pais nem leem isso, né, Dani? Mas aí o que acontece? A criança começa a gastar ali. Tem casos de pais aí que tiveram que arcar com despesas estratosféricas com essas coisas. Então, sempre tem uma opção de desativar isso aí. A pessoa tem que ir lá perder um tempinho, sentar com o filho e procurar isso e desativar, né? E também a localização. Que esses aplicativos, quando você instala, ele fala, posso usar sua localização? Então, saber o que você consome, saber onde você está. Essas ferramentas, elas conseguem estratificar você, que é o que a gente fala, datificar você. Então, ela sabe o que você vai fazer, ela consegue prever os seus próximos passos. E é mais além disso, que é muito sério. Tem muitas pessoas que estão comprando, que estão fazendo uma viagem, não porque elas precisam, mas porque elas estão sendo induzidas, porque essas ferramentas estão trabalhando no campo das ideias, estão mudando. A gente está falando hoje dessas questões da agenda, de narrativas, ideologias. Essas ferramentas têm esse viés, né, pastor? A gente já conversou sobre isso. Essas inteligências, elas não são assim, absolutamente racionais, razoáveis. Elas usam também de artifícios, porque elas estão atendendo a certos interesses. Então, isso é muito importante. Então, tem que supervisionar, tem que conversar sobre essa segurança e tem que sempre estar sentando com os filhos, ver esses aplicativos, as permissões que você dá, porque isso realmente faz diferença, né? Eu queria trazer algo em relação ao que o senhor perguntou, né, lá da questão da pornografia, e eu acho que a gente pode até expandir isso e pensar assim, como que a internet traz uma perspectiva muito elevada sobre tudo, no seguinte sentido: quando alguém tem acesso à pornografia,
e é o primeiro contato da vida sexual de alguém é aquilo ali, qual que é a perspectiva que a pornografia traz sobre a sexualidade, exatamente. né? É uma coisa muito intensa, é uma coisa irreal, e aí chega aquela pessoa que vem daquele nível de estimulação para um casamento, e na vida real não é daquele jeito, né? Então, o que acontece? Uma sensação de frustração, porque é muito diferente do que foi imaginado. E aí, quando a gente expande isso para outras coisas, a gente consegue observar isso até na gente, quando, por exemplo, a gente abre lá o iFood e vê a foto daquele hambúrguer que parece que é uma delícia, né? E quando você fala, chega nossa, em casa, quando chega, né? Qual que é a sensação que dá? De frustração, porque, nossa, na foto parecia que era melhor. E a gente começa a observar isso em muitas outras coisas, seja na viagem do outro que a gente acompanha, né? Então, a gente vê alguém que tá lá na Itália, em Roma, e você fala, nossa, que lugar bonito, eu preciso ir para lá. E aí você vê tantas fotos, tantos vídeos, tantas coisas, e daí quando você chega lá, muitas vezes a sensação é de frustração. Por mais prazeroso, por mais bonito que aquele lugar possa ser, mas a foto na internet era mais bonita. Exatamente. O hotel que o outro ficou era melhor do que o que eu tô. A comida na foto parecia ser mais gostosa. Então parece que a gente perdeu aquela sensação de realmente contemplar, admirar as coisas, porque a gente cria uma expectativa muito alta por causa dessa perspectiva elevada que a internet traz sobre tantas coisas, e quando chega a nossa vez de viver aquilo ali, a gente se frustra. Eu fui mãe há muito pouco tempo, né, e eu acompanhava já algumas influencers que postam sobre a vida de mãe, né, e é claro que eu já imaginava que seria difícil, mas a gente acompanha a vida tão perfeita, uma maternidade tão perfeita, e aí quando chega a nossa vez de viver na tele, quantas vezes que eu olhei e falei assim, meu Deus, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Porque ninguém me avisou que era tão difícil assim, né? Como assim acordar 3 vezes de madrugada? Ninguém postou isso aqui, né? A gente só vê a parte bonita das coisas. Essa é aquele... Tem um livro que foi muito importante para mim. É de um padre chamado Brennan Manning. Esse cara teve uma experiência bastante... Ele é filho de uma família disfuncional, depois ele foi para o exército americano, e o nome dele era Richard, e ele estava no buraco da raposa, no Foxhole, lá na artilharia, com um cara chamado Brennan, e jogaram uma granada, e o Brennan caiu em cima, e a granada explodiu nele e preservou a vida do Richard. E o Richard terminou o curso dele em jornalismo nos Estados Unidos e botou uma mochila nas costas e foi mundo afora. E nesse processo ele acabou indo num mosteiro franciscano e teve uma experiência com Deus. E lá ele se tornou missionário depois de 28 anos no mundo. Ele se tornou um ébrio, né? E viveu na cachaça 10 anos, a frustração. E ele botou o nome de guerra Brennan em homenagem ao cara que salvou a vida dele. E mais tarde ele criou um grupo que ele chamou de Ragamuffin Gospel, Evangelho para Maltrapilhos. E ele escreveu um livro sobre o impostor que vive em mim. Esse livro é top, viu? Este falso eu, esse eu que nós pintamos para os outros, para suprir a falência interior, para suprir o déficit que nós temos emocional. Então nós contamos histórias que são extraterrenas. Você vai e mostra os hotéis melhores do mundo e faz aquela toda para esconder o vazio, a falência. E a gente mostra a vitrine. Você vê que a roupa da vitrine é mais bonita do que a que está lá pendurada. É verdade. Não é? E mostra uma coisa assim toda cheia de glamour. E essa é a tendência do ser humano, e que ele quer estar bem na passarela, mas lá no camarim, lá no interior. E isso aqui que nós precisamos, inclusive, conhecer o que é o Evangelho.
que não tem nada a ver com religião. A religião, ela trabalha com esse impostor, formatando essa ideia aparente. O Evangelho não, ele vai lá para dentro de nós e arranca isso pela obra de Cristo na cruz. Que aqui nós não podemos, nós estamos falando sobre a criança, mas nós temos que colocar a esperança do Evangelho aqui nessa conversa, que é quando o poder de Cristo na cruz, retirando de nós esta velha natureza horrorosa, mentirosa. Você vê o pai que muda a idade do filho para poder ter acesso a isso. Ele tem que morrer essa natureza e a vida de Cristo vir se tornar a realidade espiritual que faz todo sentido, né? Você falou bem sobre essa questão da carência, né? As pessoas criam uma imagem de si por falta de uma identidade verdadeira, né? E como você falou bem, onde que tem que estar a nossa identidade para que a gente não esteja vulnerável a isso que o mundo coloca, né? Hoje a gente sabe que a internet é cruel, principalmente com as mulheres, né? A gente vê as mulheres hoje usando filtros, né? Quando não tem condições de mudar a própria aparência para atingir um padrão que é essa vitrine, que é irreal, que até mesmo muitas artistas aí que são até feministas se preocupam em desmistificar, mas as pessoas estão sendo levadas a se submeter muitas vezes a arriscar a própria vida atrás de um padrão irreal. E quando não tem essa condição, vai lá e cria uma imagem de si que não é a real. A gente vê pessoas colocando uma imagem sua que você não consegue nem reconhecer a pessoa. Quando ela olha para ela no espelho, o que ela tem? Ela tem uma frustração gigante. Então esse vazio aí não tem como preencher desse jeito. Eu tive numa viagem, ela falou sobre a questão de você ir aos lugares e encontrar cenas diferentes. A gente fala que tem a expectativa e a realidade, né? Eu fui em Foz do Iguaçu já pela segunda vez, levei meus filhos lá, fomos pegar um ônibus lá para descer lá nas cataratas e a gente mostrou antes como que era lá e tal. Eu não conseguia andar na passarela. Eu não conseguia andar na passarela. Descia um ônibus a cada 5 minutos com 300 pessoas. Era impossível de você tirar uma foto sem que aparecesse um monte de gente. E existe um perfil na internet, o Instagram, que trata de todos os lugares do mundo. Eles mostram, olha que lindo esse hotel. Daí vai ver a realidade. É um monte de gente, é lixo, né? A gente viu agora recentemente as nossas Olimpíadas, né? Mas as pessoas que estavam lá mostraram uma realidade muito diferente, né? Aquela cidade infestada com ratos enormes. Mas a gente não vê isso na vitrine. Então, isso é um problema muito sério, né? Então, é uma coisa que precisa ser considerada. É verdade. Dani, como na psicologia, como é que se pode abordar, por exemplo, a questão hoje que está a submissão dos pais aos filhos? Quem manda, né? Quem controla? Uma turma sem autoridade, sem firmeza, e isso prejudica muito a construção de uma personalidade da criança. Como é que você, psicóloga, vai tratar com essa família aí? Vamos lá. Bom, dentro da psicologia a gente tem muitas linhas, né? Então, cada uma vai defender ali o seu ponto, né? Mostrar os prós de você seguir aquelas linhas. Mas o que a gente tem visto na prática, né? É que cada vez mais existe uma crescente dessa linha onde não se existe mais uma figura de autoridade, né, e uma criança que se submete a essa figura de autoridade, né? Hoje é muito dito que é um trabalho ali equivalente. Eu aprendo com meu filho e meu filho aprende comigo, né? E, inclusive, algumas escolas já têm usado, né, essa linha. E a nossa preocupação, quando a gente para olhar os malefícios de você seguir numa abordagem assim, é você pensar qual que é o discernimento que uma criança de 1, 2, 5, 10 anos tem
para não ter uma figura de autoridade na vida dela, né? Qual que é o discernimento, qual que é a experiência, a maturidade dela com o mundo para ela realmente conseguir tomar decisões por si só, né? E não ser direcionada a tomar essas decisões, né? E talvez seja aí o conflito da psicologia com a fé, né? Quando a gente entra nisso, porque a Bíblia diz, ensina o caminho que a criança deve andar, né? Essa criança não trilha sozinha, não descobre sozinha esse caminho. Então, a gente trabalha essa perspectiva nos pais, de mostrar para eles que eles têm carga, né, para direcionar essa criança, que ouvir o não é muito importante, por mais que na hora vai doer, e a gente sabe que na hora a criança sofre, né? A gente tirar um pirulito da criança, parece que acabou o mundo dela, mas se ela não aprender a lidar com este não, como que ela vai lidar com tantos nãos que ela vai encontrar aí na vida, né? Então, a gente sempre trabalha essa mentalidade nos pais, que a gente precisa aprender a lidar com frustração, porque não tem como a gente tirar a frustração da vida do ser humano. E se eu não ensino isso em casa, se essa criança não passa por isso, quando ela entrar em contato com uma primeira frustração aí no mundo, ela não sabe o que fazer, né? Eu fui aluno de Hans Lippmann, que foi um aluno do Freud, que eu estudei na Universidade do Rio, e ele dizia no seu português carregado de alemão, educar é saber frustrar. Frustrar será necessário. Porém, saber frustrar é que é o importante. Então, tirar a frustração do processo educativo é um absurdo, né? Nós temos que aprender a frustrar e tirar da criança certas condições de mando, de comando. Mas eu joguei um negócio para você e eu quero mexer um pouquinho mais assim. Uma vez uma psicóloga veio falar comigo e disse assim, pastor, eu sou cristã e eu sei que dentro do consultório eu não posso falar de Bíblia, de Jesus. Eu digo, não pode, não deve, porque o conselho, ele dá um limite. Sim. Mas você tem possibilidade de ir a um bar, você tem possibilidade de ir a um local que seja público. Lá no seu consultório você é a profissional, o profissional que vai trabalhar com a metodologia, com as correntes psicológicas. Mas quando o paciente lhe pergunta assim, e agora o que é que eu faço? Você diz, vamos aí marcar um dia e vamos conversar isso já no campo do transcendente, não do imanente, não do aqui e agora, porque nós temos o chaminé, a chaminé que traz para cima, para a realidade. E tem acontecido uns casos bem interessantes, e pessoas que depois lá num restaurante, num local, até mesmo num boteco, como aconteceu com um amigo nosso, ele vai abrir o coração e vai mostrar a terapia do céu para as realidades da terra. Eu sou absolutamente contra o profissional entrar em conflito dentro do seu consultório, mas sou absolutamente favorável que ele ache espaço para mostrar que há momentos que a ciência está limitada, que o conhecimento está limitado, mas que nós temos um Deus que pode fazer a diferença. Eu acho isso bom colocar aqui, porque é a esperança nos casos mais difíceis. Você ia falando? Eu ia falar que eu aprendi essa frase com o pastor Glênio: ensinar é saber frustrar. Hoje os pais têm, acho que, medo, receio, não sei o que, de frustrar os filhos. Há uns meses atrás eu fui fazer estudo numa empresa, eu cheguei lá e tinha um moço que ele estava angustiado, ele estava agitado, mas fora do normal. Eu falei, está acontecendo alguma coisa? Achei que alguma doença na família, não sei. Ele falou, pastor do céu, não sei o que eu faço. Eu falei, o que está acontecendo? Meu filho, 16 anos, ele quer um tênis
falou o nome do tênis lá, custa R$1.800. Rapaz, para me comprar esse tênis eu vou ter que... E eu falei, que tênis que você usava quando você era novo? Lembra do Quixote, Conga? Quixote. Eu falei, você sabe o que você vai falar pro seu filho? Você vai falar pro seu filho, o pai não tem condição de comprar, o pai não vai comprar. Então parece que as pessoas têm medo de dizer não pro filho, nós não temos essa condição, nós não vamos fazer isso. A minha filha, quando fez 15 anos, as amigas, algumas amigas ganharam dos pais para ir para Disney. E ela falou, pai, eu quero uma viagem para Disney de 15 anos. Eu falei, você quer o quê, Dá? Eu quero uma viagem. Eu falei, você não vai ter viagem para Disney. Eu vou pagar uma viagem. Eu nunca fui para os Estados Unidos. Naquela época eu não tinha ido nenhuma vez. Eu nunca fui para os Estados Unidos. Agora você, com 15 anos, vai? Então, é falar a realidade. Eu não posso, eu não vou. Porque, às vezes o pai compra um celular. Eu vi um pai, um celularzinho... não sou contra Motorola não, um Motorolinha todo lascado e o filho com iPhone daquele último modelo e ele comprou em 24 vezes para pagar e gente do céu, então educar é saber frustrar. Não, e acima disso você ainda está falando de uma questão que leva a consequências muito mais sérias. Nós temos casos, né, que o menino não sabe levar um não da namorada, que muitas vezes ele não aceita uma separação. Isso que é? É falta de frustração. Exatamente. Né? Nós estamos aí, uma conversa tão preciosa, né? O tempo voa, tá? O tempo voa, mas a gente ainda tem um tempinho. Como é que a gente vai fazer para a próxima geração, para que não está tendo condições de formar líderes? Eu tenho um amigo que tem uma empresa, ele disse que de cada 100 pessoas que faz o exame lá para trabalhar, não sobra 3, não tem condições de fazer as coisas e muito menos de liderar. E como é que a gente vai fazer com isso aí? Tem jeito de melhorar aí? A psicóloga e depois você. Bom, pensando aí do ponto de vista psicológico, né, de neurociência, a Associação Americana de Psiquiatria, de Pediatria, a brasileira também, a gente vê que todos esses órgãos vêm num movimento e recentemente eles emitiram um alerta mesmo, de dizer que do jeito que tá não dá para ficar, né? Que quando a gente olha nessa questão de desenvolvimento e longo prazo, pensando em tecnologia, que a gente já está tendo resultados, consequências desastrosas e sabe Deus como que isso vai ficar, que a gente não sabe ainda, esses que estão nascendo agora, né? A minha geração já pegou a tecnologia ali, o computador, né? Mas esses que estão nascendo agora com o YouTube, com Netflix, com rede social, né? A gente ainda não sabe a longo prazo como é que vai ficar essa pessoa em todos os seus aspectos, né? Emocional, cognitivo, mas a gente já tem uma amostra aí desses menores que já nasceram nessa era, né? E a gente consegue ter muitos dados de que essa geração, ela já é menos inteligente do que a geração anterior. Porque a gente tem uma ilusão de que eles sabem tudo, né? Porque como eles estão o dia inteiro conectados e no YouTube você tem muitos vídeos de curiosidades e realmente dá a sensação de que eles sabem muitas coisas, né? Porque acessa muita informação. Mas quando a gente aprofunda em uma área, não existe um conhecimento profundo em nada. É um conhecimento superficial das coisas, né? E aí, quando a gente pensa nisso, aí num líder, numa pessoa que entra no mercado de trabalho, existe toda uma dificuldade, porque são pessoas que vêm ali com o superficial cheio de coisas, cheio de ideias, já teve contato com um monte de coisas, mas quando a gente precisa de alguém bom de verdade para fazer uma coisa, isso está ficando cada vez mais raro, cada vez mais escasso, e até por parte da pessoa que está entrando numa empresa, por exemplo, né? Hoje a gente vê muito esse comportamento de mudar de emprego a cada 3 meses, porque é chato,
porque eu não gosto, né? E parece que antes a geração de vocês não tinha muita essa opção. Até tinha ali, podia trocar de uma coisa para outra, mas não trocava a cada 3 meses, né? Entendia que o chato, o frustrante faz parte da vida. Exatamente. Né? A responsabilidade faz parte. E hoje parece que já não é gerado, né, essa convicção de que eu preciso lidar com a parte chata da vida adulta. Né? Então, a tendência é que se as coisas continuarem assim, a gente vai ter cada vez pessoas menos capacitadas, né? E mais sofrimento quando a vida der aquela forçada, aquela puxada. Eu vi uma frase que me chamou a atenção, que diz assim: hoje nós temos informações para muitos desses moços que é um oceano Atlântico de informações, mas é um pires de profundidade de conhecimento. É rasinho, sabe um bocado de coisa, uma cultura inútil tremenda, mas nada de valor. É como uma frase de um cara que foi astrônomo, ele chamava Frost, e ele tem uma frase que eu considero lapidar. Ele ficou cego, não podia mais fazer astronomia, e depois ele entrou para o campo da filosofia. Então ele dizia assim: o cientista sabe mais e mais sobre menos e menos, até saber quase tudo sobre quase nada. A especialização. O filósofo sabe menos e menos sobre mais e mais, até saber quase nada sobre quase tudo. Então hoje nós estamos nesse campo vasto de conhecimento, mas sem nenhuma profundidade, rasura. E isso aí dentro do processo de liderança, como é que você vê isso aí? Isso tem sido realmente, como a Dani falou, tem sido cada vez mais difícil encontrar pessoas que são especialistas naquilo que se propõe a fazer. Eu mesmo estou encontrando dificuldade de contratar pessoas para trabalhar com tecnologia, porque as pessoas não se dedicam àqueles assuntos com mais profundidade. Então tudo é isso mais raso, e a pessoa muitas vezes até tem conhecimento naquilo especificamente da linguagem ou do trabalho. Porém, uma pessoa que não sabe se relacionar. Que um cliente meu, ele precisa de um atendimento. Ele precisa de entender um problema. A pessoa muitas vezes sabe como dar solução para um problema, mas não sabe, por exemplo, eu preciso explicar, eu preciso colocar as coisas de uma outra forma para que ela interprete o que o cliente quer. Porque a gente hoje encontra o quê? Eu, por exemplo, eu trabalhei 7 anos na saúde pública e depois quase 20 anos no hospital. Foram 2 trabalhos. Né? Então, por mais que muita gente fala assim, hoje existe até uma regra do mercado que você não deve ficar mais que 1 ou 2 anos na mesma empresa. Porque você precisa crescer. Lógico, eu comecei num hospital que tinha 15 funcionários e depois quando eu saí, tinha 800. Então, eu cresci junto com a empresa, fiz faculdade, pós-graduação, mas sempre naquele processo de conhecimento, de aprendizado. E hoje, o mercado que contrata, pega um currículo desses meninos e olha lá e vê que ele ficou 10 meses numa empresa, 3 meses na outra, 1 ano e 1 mês. Quando eu vejo uma pessoa assim, eu descarto. Porque a gente vê que esse movimento diz muita coisa pra gente. Essas pessoas, elas não são especialistas, elas não têm apego ao aprendizado, e elas são, praticamente, hoje estão sendo consideradas descartáveis para o mercado de trabalho, porque mostram uma pessoa que não tem comprometimento. Não é nem questão de conhecimento. E agora, com a inteligência artificial, nós adultos já estamos sendo seduzidos por essa facilidade de ter a informação à mão. A gente não está mais atrás de fazer pesquisa, né? Ela está fazendo pesquisa para a gente. Eu tenho colocado para alguns clientes que eu presto serviço, por exemplo, ferramentas de atendimento robotizado, né? Que são os chatbots, já com o chat GPT integrado. Ou seja, tem assistentes virtuais para pessoas e empresas que faz o trabalho. Onde uma empresa tem, por exemplo, 3 secretárias, eu consigo ter 400 atendedores com inteligência de todo o compêndio do conhecimento humano, que é o ChatGPT, que consegue resolver muito mais rapidamente a informação da pessoa que precisa. Então,
a gente acaba sendo até levado, a gente que é adulto, a lançar mão disso, porque agiliza, porque resolve a vida. E olha o que está acontecendo. Nós temos também, não sei se vocês já viram falando o termo internet das coisas, que é a IoT. Hoje não é computador e smartphone que tem acesso à internet. Hoje o relógio tem acesso, a roupa tem acesso, o carro tem acesso, as câmeras têm acesso. Então, a internet está nas coisas, gerando informação. E essa inteligência artificial está tratando de datificar tudo isso. Só para vocês terem uma ideia, hoje no mundo, que dia é hoje? Dia 23. Hoje está sendo produzido mais informação do que ontem para trás na história. A cada dia se produz mais dado do que de ontem até o começo dos tempos. Então você veja como isso, e isso tudo está à disposição desse sistema. E o que isso está fazendo com nossas crianças? Está cada vez mais entendendo elas de uma forma a trazer conforto e bem-estar, entre aspas. E isso está tirando delas a autonomia, a capacidade de buscar as coisas por si só, né? E a escola que perdeu a sua caminhada no trilho, que nós perdemos o trívio e o quatrívio da educação clássica e um caminho de, quase que eu diria assim, de alienação. Nesse movimento em que a dopamina vai tomando conta, vai anestesiando as pessoas para produzir, para criar, né? Nós estamos aí num processo de tentar levantar uma escola clássica, e isso está sendo assim marcante para alguns pessoas da nossa comunidade. Eles estão tão felizes. Eu tenho sentado com alguns pais que estão nesse processo, a felicidade de ver uma criança começando a ler com 3 anos. Eu vi isso. Né? Crianças que nesse processo eu vi a filha de um amigo meu lá do Nordeste, com 5 anos, lendo Lusíadas de Camões e fazendo contas matemáticas, porque hoje tem um interesse de emburrecimento. Né? E essas telas acabam, vamos dizer assim, fomentando essa inércia, essa preguiça, e não... É preciso fazer um movimento contrário, né? Exatamente. Um movimento que leve isso para o campo do pensar, do redimensionar isso aí. O que vocês acham aí? Sim. Hoje eu estou numa área da psicologia, que é a neuropsicologia, e a minha área de atuação é justamente fazer avaliações, né? Então, quando alguma família tem uma suspeita de que a criança possa ter TDAH, autismo, dislexia, né? A escola geralmente é quem percebe esses primeiros sintomas e encaminha lá para a clínica. Então, esse é o cenário que a gente vive. Crianças que chegam à clínica com queixas escolares, né? Desatenção, não consegue memorizar os conteúdos, hiperatividade, né? Acho que 90% dos casos, essa é a questão principal. E aí é um desafio muito grande para a gente, profissional da saúde, porque existem duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, que você nasce com um cérebro diferente, e outra coisa é a vida ter gerado em você um comportamento semelhante ao TDAH. Mas o produto que a gente vê ali é um comportamento igual, que é uma criança que não presta atenção, que muitas vezes não se relaciona bem, que tem dificuldade de ficar ali parado por algum tempo, terminar uma atividade.
E o que a gente vê, né, que a saúde agora tem começado a olhar de um jeito mais abrangente, graças a Deus, é da gente ter uma pausa antes de pensar num diagnóstico, né? Porque quantas famílias que a gente já não deu essa orientação de falar, vamos deixar o diagnóstico para daqui a pouco, por mais que ele seja importante, mas você tá me contando que o seu filho é viciado em tela, que ele não dorme, que ele come açúcar, né, todo dia e muitas vezes o dia inteiro. Vamos tentar organizar isso com todos os profissionais que a gente precisa. Vamos, assim, organizar essa rotina e a gente observa. Se a criança tiver TDAH mesmo, vai até melhorar alguma coisa, mas esses sintomas vão continuar. Mas se ela não tiver, a partir do momento que a gente organiza a família, a rotina, a escola, esses sintomas vão embora. E quantas vezes que a gente percebe que o que a criança tinha era uma rotina de TDAH e não o transtorno de verdade. Eu não sei se você tem reparado, Dani, mas uma coisa, minha esposa trabalha com escola, criança também. Parece que o pai ele tem um anseio, ele quer um diagnóstico para o filho para dizer, ó, ele tem essa doença. Então é justamente isso, né? E tem que ter essa decência, esse cuidado de falar, vamos caminhar, vamos ver a rotina dele, vamos ver como é que funciona. Porque os pais, eles querem, não, meu filho, ele tem TDAH, ele tem isso, ele começa a colocar para ele ficar, eu não sou o culpado disso. Sim. Pois é, e aí a gente estava falando sobre essa questão dos dados, aí para concluir, eu fiz uma pergunta aqui enquanto estava conversando para uma dessas ferramentas de pesquisa, porque ela diz que realmente essa tecnologia está transformando a forma como esses dados, as pessoas são analisadas, e está fazendo isso para entender o comportamento humano e influenciar as decisões das pessoas. Então, eu fiz uma pergunta aqui para ilustrar o que o pastor falou sobre isso, e qual que seria a sugestão, então, para o ser humano, utilizando-se da tecnologia, não cair numa cilada em relação à sua própria espécie e o desenvolvimento e a perpetuação dela. E aqui ela me deu um estudo a respeito disso, e uma das coisas que, além de tratar a ética no centro do desenvolvimento tecnológico é também manter o humano no controle disso, mas, no que nós estávamos falando aqui em relação à educação, Dani, educar para o pensamento crítico e alfabetização digital. O que isso está feito com as nossas crianças? Eles não têm nenhuma resistência à manipulação, porque essa falta de estudo leva eles a aceitar tudo muito fácil. Então, aqui tem algumas sugestões de como lidar com isso. E isso é um assunto que provavelmente a gente tem discorrer mais tempo sobre isso. Mas, basicamente, assim, ensinar as pessoas a navegar de forma crítica no ambiente digital e compreender como os nossos dados são utilizados e que tipo de riscos estão associados. É um papel dos pais, porque as crianças não têm muito essa capacidade. E desenvolver a resistência à manipulação, ou seja, desenvolver habilidades de pensamento crítico para que os indivíduos possam reconhecer as tentativas de manipulação. Porque hoje as pessoas estão igual, sempre o pastor ilustra, estão tudo numa lagoa lá, os sapos, né? Vão aquecendo a água aos poucos, quando eles percebem, eles estão sendo cozidos vivos e não estão dando conta disso. Pois é, gente, esse papo tá tão bom. Eu gostaria mesmo de continuar, mas o nosso tempo, Já foi. Já foi. Mas nós vamos fazer uma outra coisa, nós vamos marcar um outro dia, quem sabe, hein? A gente poder fazer uma outra para abordar um pouco, que ficaram muitas questões aqui que precisam ser levantadas. É verdade. E eu queria agradecer profundamente a Dani e o Cristiano. Foi um prazer estar com vocês e aprender aqui com vocês. Eu queria deixar uma palavrinha de final, cada um de vocês darem uma palavrinha para os nossos ouvintes aí. O que você poderia dizer? Bom, primeira coisa que eu queria falar é para os pais mesmo, né? Todos os pais que estão nos acompanhando. Meu trabalho principalmente é com crianças e adolescentes, e o que a gente vê na prática, né, é que só orientar não basta.
né? Então, talvez a gente leia as melhores orientações de especialistas e tenha a melhor das conversas com os nossos filhos. Mas só a orientação não basta, né? Todo ser humano tem dificuldade de controle inibitório, que é o famoso domínio próprio, né? Mas especialmente as crianças e os adolescentes, né? Se você colocar uma criança numa sala com um doce em cima da mesa e falar para ele não comer, você pode contar 30 segundos. Na hora que você voltar, ele vai ter comido, né? Porque ele não tem, e até a nível assim de cérebro, não tem isso bem desenvolvido. Quando a gente fala das tecnologias, a gente está oferecendo um oceano de coisas muito perigosas, né? Então, só conversar, só orientar, isso não é suficiente quando a gente pensa em seres humanos em formação. Por isso que a nossa orientação é: cuide de verdade, esteja ali do lado, se possível restrinja, não dê, né? Mesmo que seu filho fique diferente dos colegas, mas você vai estar protegendo ele, né? Então essa é a minha orientação. Agradeço muito pela participação aqui e poder aprender também com vocês. A Dani resumiu bem, né? Mas é o nosso tema hoje que fala que é bem autoexplicativo, né? As crianças precisam gastar mais energia e menos bateria. Então, os pais também precisam sair de trás desse celular quando tiverem com os filhos. Porque muitas vezes a gente vê que, eu tô com meu filho, mas está longe. E, basicamente, o que a gente precisa é diminuir o uso, né, da tecnologia e buscar cada vez mais experiências reais com os nossos filhos e com nós mesmos, com o nosso cônjuge, e tentar fazer com que essas crianças tenham uma educação melhor. Aproveitando só para comentar para as pessoas que estão nos assistindo, nós vamos ter um próximo tema que vai tratar exatamente da educação cristã clássica, que a igreja está pleiteando esse novo formato. Eu tenho acompanhei a gravação aqui dos vídeos que estão sendo, e é muito lindo ver essas crianças tão pequenininhas e já estão com pensamento crítico, já estão sendo ensinadas de um outro jeito e de acordo com os princípios cristãos, né? Ensina muito, né? O nosso mestre. Muito obrigado também pelo convite, viu? Espero poder ter contribuído um pouquinho. E muito obrigado a você que permaneceu conosco até aqui. E se você tiver alguma ideia que gostaria que o assunto fosse debatido, então você entre em contato conosco através das mídias que estão aí na tela, e nós ficamos muito gratos pela sua presença no nosso PIBcast. Lembrando também que o nosso PIBcast é lançado a cada 15 dias, sempre às quinta-feiras às 19 horas, e você tem acesso a ele pelo canal da PIB Londrina. Fica aí o nosso abraço também, o agradecimento a cada um de vocês. E aqui o abraço, como sempre eu termino, o abraço de coração para coração. Até a próxima.